queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar do tema da política e Estado, um tema muito interessante, que tem muito a ver com a realidade que nós estamos vivendo, né? Todo o mundo, todos os países, todas as sociedades necessitam da política, né? Aqui nós temos uma charge de abertura, né, da nossa videoaula em que nós assistimos aí as pessoas consertando, trabalhando, reparando, né, a paredezinha do nome que compõe a política, né? São as observações que nós podemos fazer. Olha, nós temos mulheres, nós temos homens, nós temos funcionários aqui com macacões, né? Mas nós também temos pessoas normais, né, com blusa, trabalhadores, pessoas que compõem a sociedade como um todo e que colaboram com a construção dessa política. O que indica que a política é um conceito que começa lá na Grécia Antiga, lá no século V a.C., e que até hoje ele ainda não está pronto e acabado, né? O conceito de política ele vai sendo construído ao longo do tempo, e a política também é uma ciência que precisa ser constantemente reparada, consertada, porque nós vamos ter ondas, horas mais conservadoras, horas mais progressistas, e a cada uma dessas decisões e as tomadas de decisões e as escolhas políticas que a sociedade faz, nós vamos colher fruto X ou nós vamos colher fruto Y. E nem sempre esses frutos são os mais saudáveis, eles também trazem consequências ruins ou consequências boas para a sociedade. E é por isso, então, que a política precisa ser constantemente reparada, é algo que faz parte da nossa vida, da vida do ser humano, e que a gente precisa gostar da política, porque é a partir dela que nós vamos construir uma sociedade melhor, um mundo mais justo, umas relações sociais compostas por uma série de direitos que protegem, que garantem e que faz de fato o nosso mundo, a nossa sociedade se desenvolver e ser a melhor possível para a grande maioria dessas pessoas, né? Então compete à política combater a desigualdade, combater as injustiças, promover as políticas públicas que melhoram a vida das pessoas, né? Investir na saúde, na educação, na moradia, na política de desenvolvimento, combater a fome e a miséria, investir nas tecnologias, na pesquisa, na ciência. A pesquisa é muito importante porque ela traz para nós remédios, tratamentos, aparelhos, vacina, tudo isso que protege a nossa saúde e que faz com que o ser humano tenha uma vida muito melhor, né? Então tudo isso compõe a política e é importante então você reparar que nesse nomezinho aí todo machucadinho, quebradinho, mostra que nós precisamos ir coletivamente consertando e reparando diariamente essa política, porque ela faz parte, né, da nossa vida como um todo, e é importante que a gente entenda que ela é necessária para todos nós, né? O segundo slide aqui da nossa videoaula, ele vai tratar dessa ideia que algumas pessoas têm de que odeiam política, né? E infelizmente nós não podemos odiar a política, porque como eu acabei de te explicar, a política é necessária a qualquer sociedade. A política é necessária na nossa casa, quando a gente negocia horários, horário de estudo, horário de jogar, quando a gente tem pessoas, funcionários que trabalham lá na nossa casa, quando a gente coloca o lixo lá na rua, quando nós temos o serviço de limpeza e os coletores que passam pegando o nosso lixo, quando chega água na nossa casa, quando chega energia elétrica na nossa casa, todos esses serviços públicos necessários para a gente viver é em razão da política, né? A política também existe dentro dos condomínios, para quem mora nos condomínios, seja ele vertical ou horizontal, tem ali um regimento interno, tem normas que nós precisamos nos adequar, né? Existem reuniões que acontecem dentro dos condomínios para decidir sobre a vida dentro do condomínio. Tudo isso é política, né? A gente vê a política acontecer quando nós temos o trânsito na rua, as faixas, as placas de trânsito, tudo isso compõe o universo da política,
né? Assim como também quando a gente vê um número enorme de pessoas morando embaixo das pontes, dos viadutos, nas ruas, pessoas comendo no lixo, pessoas comendo lá no caminhão de lixo, quando você tem pessoas sem as moradias, isso também faz parte do universo da política. Quando nós vamos ao supermercado e colocamos os produtos no carrinho e pagamos um preço X para cada um dos produtos, e esse preço X, ele às vezes está mais alto numa semana, é exatamente por conta de decisões políticas. A inflação, a política de preço, tudo isso são questões ligadas ao universo da política. Então a política, ela é político-administrativa, quando você tem os políticos administrando, mas a política também faz parte da nossa vida, mesmo quando não somos políticos do ponto de vista partidário, mas quando assumimos posturas na vida social. Quando temos comércio, indústria, como somos trabalhadores, o médico, o engenheiro, o advogado, lá no seu consultório, quando a gente paga o imposto, quando a gente utiliza os serviços públicos. Então, política, gente, é uma coisa, é uma ciência que nós precisamos muito gostar, porque tudo aquilo que a nossa vida depende, né? Tudo aquilo que a nossa vida, que para exercer a nossa vida a gente depende de decisões políticas, nossas e coletivas, né? Então, a ideia de não gostar de política, ela não é bem-vinda, porque é exatamente quando eu não gosto da política, que eu não me comprometo com a política, que eu vou eleger pessoas que não são talvez as mais adequadas para nos governar, eu vou ter leis que não são aquelas que eu gostaria de ter, né? Eu não entendo que quando nós temos um papel omisso na política, isso também atrai consequências para a sociedade como um todo. E aqui pegando, né, a frase do Platão, lá no século IV a.C., o Platão vai dizer, o preço, né, a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior, é ser governado por quem não teria essa determinada competência. Então, para eu entender quem são os melhores candidatos, para eu entender o que é positivo ou negativo, para eu entender as ideologias que são positivas como um todo para a sociedade, é necessário que eu também entenda um pouco mais da política, que eu acompanhe a vida dos candidatos, que eu saiba que quem eu votei, o que de fato está fazendo por nós e pela sociedade é aquilo que eles não estão fazendo. As leis que essas pessoas aprovaram e leis que eram importantes, mas que o candidato que talvez eu tenha votado não aprovou, não votou a favor. E são essas reflexões políticas e críticas que fazem uma construção mais autêntica de uma sociedade melhor, mais desenvolvida. E é por isso, então, que nós precisamos acompanhar de perto a política, né? Entender como que esse processo político se forma, até para a gente não cair, né, no número alto de fake news que anda circulando na nossa vida através das redes sociais. É um número enorme de fake news. E quando eu não acompanho, eu acredito facilmente em qualquer uma delas que chega até os nossos grupos de WhatsApp, ou lá no Telegram, ou lá no Twitter, ou no Facebook, etc., nas redes sociais. Então, também por isso, para não cair nos contos das fake news, é importante que eu esteja atento e acompanhe a política, tá? Aqui nós temos um outro tema importante dentro do desenvolvimento da ciência política, que é a frase, né, o conceito de analfabeto político do Bertolt Brecht. O Brecht vai dizer o seguinte, né, que o pior analfabeto é o analfabeto político, né? Por quê? Quem é esse analfabeto político de acordo com o estudo do Brecht? Ele não ouve, ele não fala, ele não participa dos acontecimentos políticos, ele não sabe o custo de vida, quando custa o arroz, o feijão, a água, o leite, a energia elétrica, né? O preço do sapato, o preço do aluguel, o preço do remédio. Então, que tudo isso, né, todos esses preços, todos esses serviços públicos, até mesmo se a gente vai ter muita gente morando na rua, ou pouca gente morando na rua, ou talvez ninguém morando na rua, depende de decisões políticas. Então, é importante que eu esteja atento, que eu tenha essa grande participação e que eu possa, então, a partir do meu conhecimento de acompanhar de perto a política, eu ter um discernimento crítico para também
votar adequadamente na construção de uma sociedade que seja boa para todo mundo, né? E não só para um determinado grupo, certo? É isso que o Bertolt Brecht está dizendo para nós quando ele explica quem é o analfabeto político. Então, é importante a gente ter a leitura que o nosso conhecimento, o nosso acompanhamento e a nossa participação política, ela constrói sociedades melhores. E é exatamente uma das grandes finalidades da política, é a felicidade. É a realização do bem comum. Esse é um dos grandes objetivos que a política possui. Então, o que é a política, né? O termo política é oriundo lá da Grécia Antiga. Ele indica, ele vem do termo polis, cidade, lítica, organização. Então, o termo política significa organização da polis, né? E essa concepção de organizar a polis é organizar a vida, o Estado, né, as sociedades, a coletividade, fazer com que os serviços públicos cheguem, fazer com que as políticas públicas sejam aplicadas, fazer com que o número de violência possa diminuir ou talvez acabar, né? A política, então, ela está diretamente ligada ao papel do poder público, em primeiro lugar, que é quem administra. Mas, em segundo lugar, em segundo plano, estamos todos nós, coletivamente, sociedade, cidadãos, pessoas que vão contribuir de várias formas para a construção autêntica da realização política, através da nossa participação, da escolha do voto, a partir dos impostos que a gente paga, a partir da solidariedade que a gente desenvolve, a partir da nossa consciência crítica de cobrar transformações, mudanças e aplicações de políticas públicas adequadas para melhorar a vida das pessoas como um todo. Mais uma vez, lembrando que desde a Grécia Antiga, pessoal, a política não tem o sentido de atender somente a um grupo, ao que é bom para mim ou para o meu grupo. A política tem que ser autêntica e verdadeiramente boa e saudável para todos, independente de ser A, de ser B, de ser C ou de ser D. A política tem que cuidar de todos, a política tem que realizar o bem coletivo. Essa é a finalidade última da política, o bem comum, a realização social. E para isso a gente precisa de participar. É por isso que a democracia é algo tão comentada, é algo que a gente tanto aplaude e é algo que a gente deve sempre preservar. Porque é na democracia que a gente tem o governo de muitos, que a gente tem a participação popular, que as pessoas são consultadas, que a gente também pode contribuir, né? Ao passo que quando a gente não tem uma democracia, nós vamos ter autoritarismos, nós vamos ter violências, como nós já tivemos na história do nosso país e outros países que ainda têm essa concepção autoritária, o que não é de maneira nenhuma positiva para nenhuma sociedade. Então a gente tem que sempre cultivar as nossas participações, a democracia e melhorar cada vez mais, aprimorar cada vez mais, né, a participação política. É por isso que a chargezinha de consertar a paredezinha da política começou a nossa aula de hoje, né? Então nós temos que ir constantemente reparando essa política, né? Fazendo com que ela seja reparada, consertada, aprimorada, para cada vez mais ela atender melhor a sociedade como um todo, tá? E é por isso a riqueza, né, da administração pública e da nossa participação através de governos democráticos, tá? Então, quando falamos do conceito de Estado, nós referimos aos mecanismos de controle político. Então, nós temos Câmara, nós temos deputados federais, estaduais, senadores, nós temos os tribunais de contas da União, que é quem olha, passa um pente fino ali nas contas, né, do Poder Executivo, dos gastos do presidente da República, do governador, né, da prefeitura, né? Há os mecanismos de controle através do Ministério Público, né? São os promotores de justiça na esfera municipal, os procuradores de justiça na esfera estadual e os procuradores da República lá na esfera da União, na esfera federal, né? Então, o Ministério Público tem um papel importante no controle, Tribunal de Contas tem um papel importante no controle, as câmaras de vereadores, a Câmara Federal em Brasília, a Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, no nosso caso em Minas, né? Tem um papel importante no controle e também o controle da sociedade através dos sites, através da publicação nos sites de transparência, onde as contas públicas precisam ser publicadas, né?
Então, quanto mais a publicidade, quanto mais transparência do processo político e da prestação de contas, né, mais as pessoas também podem controlar o processo político, e isso é melhor, e isso garante um aprimoramento da realização política, né? Então, uma das grandes tarefas, né, da nossa participação política é também acompanhar, é também cobrar, é também verificar. E quando você tem a transparência das contas publicadas na internet, nos sites de Transparência Brasil, nos sites dos governos, é importante a gente entrar lá e ver como e onde está sendo gasto o dinheiro dos nossos impostos, tá bom? Que é também uma forma de controle. As organizações, né, como o parlamento, que tem a ver com as câmaras, né, com quem elabora a lei, né, ou o Congresso, como lá no caso em Brasília, né, nós vamos ter lá a Câmara Federal e o Senado, né, são instituições legais que compõem o governo, assim como o Exército, as Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, as polícias, né, que ligam os estados, as guardas municipais, né, a Guarda Nacional, que é uma polícia específica do governo federal, que em alguns momentos elas são requisitadas, né, para poder cuidar, amparar, proteger ou realizar a segurança pública, né? Então, existem várias formas de controle, várias esferas de controle. E quando todas elas dialogam entre si, e quando todas elas têm uma boa relação, uma não quer interferir na outra, ou não quer fechar o papel da outra, a gente tem autenticamente a política funcionando bem. Quando uma quer impedir o papel da outra de um modo intransigente, isso não é saudável para o desenvolvimento político. Tá certo, pessoal? Então, chegamos no conceito de Estado-nação. O Estado-nação é constituído por uma massa, né, de cidadãos, de pessoas, que se considera parte dessa mesma nação, dessa mesma sociedade. Essa é a ideia do Estado-nação, né? Sobre essa perspectiva, nós podemos afirmar, então, que as sociedades modernas do século XV para cá, né, século XV, XVI, XVII, XVIII, né, são os Estados-nações. Por quê? Porque começa a organizar politicamente. Nós começamos, a partir, sobretudo, da Revolução Francesa, né, nós vamos ter o aparato político e social, né, que vai sendo mudado, que vai sendo organizado. A gente sai daqueles governos autoritários, absolutistas, e começamos a viver monarquias constitucionais, presidencialismos, né, república, onde nós vamos ter a participação autêntica do povo, da sociedade, né, e cobrar a realização dessas políticas que são necessárias para que a gente seja feliz como um todo, para que essas políticas públicas cheguem para todo mundo. Mais uma vez eu estou frisando, a política não pode atender só um grupo. Um grupo fica muito bem, enquanto a gente vê que outro grupo está cada vez mais pobre, faminto, passando por dificuldades. Então a política tem que cuidar de todos. Por quê? Porque a própria lei, no nosso caso aqui no Brasil, a nossa Constituição, garante que nós devemos nos cuidar, nós devemos nos proteger, nós devemos ser governados, né, por critérios de igualdade, de solidariedade universal, garantindo o combate à fome, à miséria, à pobreza. Isso está no artigo 1º e 3º da nossa Constituição Federal de 1988. Então são obrigações do Estado, é obrigação da classe política e também de nós, sociedade, né, cobrarmos para que isso aconteça, para que essas realizações possam ser possíveis para todos nós. Tá? Cidadania, né? O conceito de cidadania, ele vem da ideia de cidade, né? De composição da cidade. Então, os habitantes da cidade, da polis, seriam os cidadãos, né? Nós vamos também entender, quando estuda história, que esse conceito de cidadania vai variar ao longo do tempo, né, gente? A princípio, cidadania era um conceito muito restrito lá na Grécia Antiga de participação política. E quem que participava na Grécia Antiga da política? Somente os homens aristocratas que participavam das decisões políticas. Menos de 3% da população ateniense.
né? Mas esse era o conceito de cidadania e de cidadão, de participação política, de escolha, né? Mas mulheres, negros, escravos, imigrantes, todas essas pessoas ficavam fora da participação política, né? E depois, na Roma, nós vamos ter a ideia de que cidadania era também para aqueles que participavam autenticamente da política. E quem eram os cidadãos em Roma, né? A cidade Roma, né? A polis é a ateniense. E na Roma antiga era civitas, né? O termo relacionado com cidade para nós hoje, né? Era civitas. Então, quem que eram os autênticos participantes da política nas civitas, na Roma? Somente os aristocratas, os proprietários de terra. Também nós não tínhamos uma participação autêntica de todo mundo, né? Então a cidadania ela vem crescendo, ela vem sofrendo. E ela vem incluindo cada vez mais a participação das pessoas, né? Os indivíduos que integram a sociedade e que têm o direito de escolher governantes, e que participam trabalhando, e que participam pagando impostos, e que precisam também ser alvo e beneficiários de direitos e de políticas públicas, né? Então, quando a gente tem cidadania? Quando eu tenho plenamente os direitos e as obrigações sendo executadas. Quando eu tenho os meus direitos de participação e direitos de acesso às políticas públicas, como saúde, moradia, educação, emprego, lazer, né? Também quando eu tenho as minhas obrigações, que é conviver bem na sociedade, não praticar crimes, né? Não abusar dos limites territoriais, né? Não impedir que o outro também possa exercer o direito de cidadão ou de cidadã dele ou dela, né? Então, a maior parte da sociedade ao longo do tempo, ela quis participar da política e daquilo que a política oferece, mas eram impedidas. Portanto, nós não tínhamos uma cidadania plena, né? Então, quanto que a cidadania, ou por que a gente tem que gostar da cidadania, valorizar a cidadania? Porque quando a gente tem essa cidadania, é sinal que as políticas estão chegando para todo mundo, que os benefícios acontecem para todo mundo, que há uma autêntica participação de todo mundo nessa sociedade, cada um contribui ao seu modo para a construção política do seu país, lembrando a charge lá do começo da nossa aula, né? E é exatamente aí, a cidadania é a gente ter um país, uma sociedade que respeita as leis, que não tem violência, que não tem autoritarismo, que permite que todos possam participar, que garantem os direitos e que também cobram de nós as nossas obrigações. Isso é a cidadania. Então, quando a gente vê fome, miséria, desemprego, violência, é preciso então dar uma reparada, uma aprimorada nessa cidadania, porque quer dizer que essa cidadania plena não está acontecendo, tá? O poder político, então, né? Numa sociedade dividida em classes antagônicas, em classes que se opõem, né? As instituições políticas têm uma função muito importante, né? Primordial de permitir a classe dominante manter seu domínio. Então, quer dizer, o que a Hannah Arendt, que é uma filósofa judia, que teve que fugir da Alemanha por conta do nazismo, os pais dela foram presos, né? O pai morreu nos campos de concentração e a mãe depois também acabou sendo morta e ela teve que fugir para a Europa, né? Ali para a França, depois Inglaterra, França, Estados Unidos, onde ela acabou vivendo depois, mais tarde. Então, o que a Hannah está chamando a nossa atenção? A Hannah Arendt, ela está dizendo que o poder político não pode ser só garantia para quem tem mais poder econômico, né? Não pode ser só a classe dominante que vai se valer do papel da política para ter benefícios, enquanto que tem um outro grupo que está precisando da política, que está precisando ser atendido, né? Mais uma vez, então, eu chamo a atenção de que a política não é individualista, a política é coletivista, a política tem que ser a realização do bem comum, todos precisam ser atendidos, né? E a Hannah está criticando esse poder político que só garante privilégio para quem já é mais rico, para quem já tem vantagens, e deixa uma camada populacional que não é bem atendida. Então,
a educação, as políticas públicas, o governo tem que atender a todos nós de modo igualitário. Não é porque um lado, né, se opôs ao outro, um lado se opôs ao outro partido, que aquele que ganhar vai excluir o outro lado. Não, todos agora têm que ser atendidos, né, por aquele ou aquela que vai assumir o governo numa determinada cidade, ou no estado, ou na União, né, lá no governo federal, que no nosso caso é em Brasília, tá bom? Então, a função primordial da política é atender a todos, não pode ser só um determinado grupo, tá bom? Então, olha, para a gente ir encerrando, né, essa videoaula, nós vamos falar então do poder, né? O que é então esse poder? É a capacidade, a possibilidade que a gente tem de agir, de produzir efeitos. Então, quem está nos governos, seja no município, seja no estado ou lá em Brasília, na União, ele tem o poder, ou ela tem o poder de desenvolver atitudes, atividades que sejam boas para todas as pessoas, para todos que compõem essa coletividade, né? O poder, então, é a capacidade que o homem tem de determinar coisas, né? De impor determinados comportamentos, desde que sejam aprovados em lei, né? E uma vez que isso é aprovado pela lei, todos nós somos obrigados a cumprir essa lei de modo adequado, né? Respeitando os limites de cada um, respeitando os direitos de cada um, né? Dialogando diante dos problemas para que a gente solucione esses problemas através do diálogo, sem violência, sem atentados, sem provocar ameaças, né? Como eu já disse lá no início da aula, isso não é construtivo, né, para a política. Isso não é bom para nenhuma sociedade. A sociedade precisa ser feita a partir de diálogo, de debate, da dialética, de uma construção dialogada, negociada para a solução dos nossos problemas. É por isso que a democracia precisa ser sempre valorizada, né? Porque a democracia é isso, é participação, é direito, é debate. Mesmo que tenha um lado que vai perder aqui ou que vai ganhar ali, esses lados precisam respeitar a maioria que escolheu os resultados, a maioria que elegeu, por exemplo, um determinado candidato, a maioria que quis uma lei de uma determinada forma. O outro lado, mesmo quando contrariado no seu interesse, precisa respeitar aquilo que a maioria escolheu, né? Esse é o papel da democracia. Essa é a importância do exercício do poder, né? A gente usar desses poderes que a lei confere aos homens para a gente bem administrar, para a gente bem conviver, para a gente relacionar bem, para a gente saber que é dialogando que a gente chega às reais e importantes decisões que vão construir uma sociedade melhor. Esse é o papel tão importante da política na nossa vida. E os tipos de poder, então, para a gente encerrar, né? O poder econômico é aquele que vai dar direito à posse de determinados bens, né? O poder econômico também é importante porque é através do poder econômico que a gente paga as contas, que a gente paga os serviços públicos, os meios de produção, que acaba gerando emprego, né? Então esse poder econômico ele é importante para qualquer sociedade, porque ele garante a propriedade privada, mas ele garante também o pagamento de contas, de impostos, ele garante o consumo, aquilo que a gente compra para a nossa casa, para a nossa vida, questões pessoais e também coletivas, né? O poder ideológico é a influência de algumas ideias nas nossas concepções de vida social, seja política, seja jurídica, seja econômica. Então nós temos o poder ideológico, né? Esse poder ideológico são as várias ideologias que a gente vive, que a gente escuta e que a gente vai debater sobre elas. Não tem propriamente uma ideologia única que é verdadeira e que deve sobrepor a todas. Não. Existem ideologias diferentes, ideologias econômicas, políticas, sociais, e cada uma delas precisa ser escutada, precisa ser debatida, precisa ser construída, e a gente escolher aquela que é a melhor, que vai realizar plenamente a vida social, né? Então, a mídia, as redes sociais hoje, ela tem um papel ideológico muito grande. É por isso que a gente tem que ter cuidado com a mídia e com as redes sociais, porque nem sempre
aquilo que a gente vê, aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está assistindo, é realmente o mais positivo. Pode ser só uma manipulação ideológica. E as manipulações trazem prejuízos graves, porque as pessoas não estão escolhendo porque por si próprias, por senso crítico, mas elas estão sendo induzidas a escolher determinadas coisas. E isso nem sempre é positivo, nem sempre é autenticamente aquilo que a gente espera da política, né? As pessoas deveriam escolher por si próprias, por si mesmas, a partir de observar os lados, as políticas, as opções e fazer a sua escolha. Quando você tem um grande poder ideológico usando rede social ou mídia, influenciando as pessoas, nem sempre a gente tem as melhores escolhas, tá? E o poder político, que é o último aqui, ele é baseado, então, nessa posse dos instrumentos para exercer a força física, estabelecer, né, leis, definir normas, fazer com que as pessoas vivam numa sociedade respeitando as regras, né? E quando alguém não respeita essas regras, ela vai passar por uma advertência, às vezes por uma multa, outras vezes vai ter um processo e às vezes ela vai acabar sendo presa porque cometeu um crime mais violento, uma vivência das relações políticas e sociais que gerou prejuízo, né? Então, o poder político compõe tudo isso, né? Então, mesmo quando nós, cidadãos, infringimos a lei, desrespeitamos a lei, nós vamos ser punidos. Esse é um dos papéis do poder político. O poder político administra, o poder político aprova leis, o poder político garante os nossos direitos, o poder político oferece as políticas públicas para que todo mundo possa se beneficiar delas. Mais uma vez, o que são políticas públicas? Moradia, saúde, segurança pública, lazer, educação, hospitais, proteção do idoso, proteção das pessoas com deficiência, amparo, né, e proteção às crianças, aos adolescentes, né? A questão de iluminação pública, o saneamento básico que chega na nossa casa, como água tratada, energia, esgoto, né? Tudo isso são as políticas públicas. E elas precisam chegar até nós. Elas chegam até nós por conta do poder político. Mas é o poder político também que obriga a gente a andar dentro de uma regra que foi aprovada pelo Poder Legislativo. Quando a gente foge dessa regra, desrespeita essa regra, nós estamos sujeitos a punições. Algumas delas podem chegar à pena de prisão, outras a uma pena de multa, né? Outras a uma pena de indenizar. Mas é importante a gente saber que o poder político organiza a vida social e cobra da gente atitudes que sejam coerentes com a lei, tá? Beleza? Então tá aqui, olha, para encerrar definitivamente a nossa aula de hoje, o que é o conceito de Estado? Olha, o Estado é jurídico, né? Por que ele é jurídico? Porque ele é composto por leis, por normas. Ó, o objetivo do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. O Estado deve garantir a ordem interna, assegurar a soberania. Soberania é que nenhum outro país vai interferir no nosso. Isso é a soberania, né? É como se a gente tivesse um vizinho que fosse na nossa casa mandar na nossa casa. Não pode. Quem tem que mandar na nossa casa somos nós, né? Então, soberania é quando a gente mesmo manda na nossa casa. É quando o nosso governo é responsável pela nossa casa e por todos nós, tá bom? Então, assegurar a soberania, a ordem internacional, quer dizer, o respeito, a boa convivência com os outros países, né? Elaborar as regras de conduta, como que nós vamos viver e quando que nós vamos ser punidos quando desrespeitar essa lei, e distribuir a justiça, né? Fazer com que essa justiça chegue para todo mundo. Que a gente não tenha fome, não tenha miséria, não tenha gente fora da escola, não tenha um número alto de analfabetismo, não tenha feminicídio, né? Não tenha racismo. Tudo isso precisa ser banido, precisa ser impedido, porque não são bons, não são positivos. E é exatamente o papel do Estado, junto com a gente, promover a melhoria dessas questões, tá? Os elementos do Estado, então, povo, quem é? Nós, né? O conjunto de cidadãos que compõem esse país, vinculados por um governo e que vamos participar ativamente da construção da política do nosso Estado, do nosso país, né? Território é a área que delimita, igual a gente tem lá o Brasilzinho,
aquela área limite do Brasil, onde tem uma divisa com os outros países, então, aquele território ali é a área limite do Brasil, é a área limite de cada país. E o governo é a instância máxima, é aquele que governa, é aquela entidade que administra, é a liderança de um estado, de uma nação. É onde tem o governante, né? Esse governo pode ser municipal, no nosso caso em Uberaba, que a gente tem a prefeita. Ele pode ser o governo pode ser estadual, que no nosso caso é o governador lá em Belo Horizonte, e o governo federal, que fica em Brasília, que atualmente é o nosso presidente que está no poder, o Jair, né? Então, quer dizer, nós vamos ter 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, tá bom? Uma outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês aqui para encerrar, olha, esse prédio aqui, ó, da organização do exercício do poder político, vocês estão vendo que tem uma cumbuquinha voltada para baixo, nesse prédio aqui que fica à nossa esquerda. O prédio que fica à nossa direita tem uma cumbuquinha, um potinho virado para cima, né? O prédio que tem a cumbuquinha virado para cima é a Câmara Federal. O prédio que tem a cumbuquinha, o potinho virado para baixo, é o prédio do Senado, tá? Então, por que que nós temos esse desenho assim? Qual que é o sentido disso? O copinho que está virado para cima, né? Esse copinho aqui da direita é o da Câmara, por quê? Porque compete à Câmara ouvir os anseios do povo, ver o que o povo quer, as necessidades do povo a Câmara tem que ouvir e apresentar leis que possam ser aprovadas e assim atender as demandas populares, tá? A outro lado da esquerda, em que o potinho, a cumbuquinha está virada para baixo, é a do Senado. Por que que ela está virada para baixo? Porque em princípio, não compete primeiramente ao Senado ouvir propriamente o povo. O Senado é um órgão que ouve diretamente o governo de cada estado. Então, os senadores ele tem que dialogar diretamente com o governador de cada estado para atender as demandas do estado como um todo e levar para o Congresso. Enquanto que a Câmara é aquela que ouve os clamores e as necessidades do povo, por isso que o potinho dela está virado para cima, ouvir, elaborar leis, aprovar essas leis para melhorar a nossa vida como um todo, tá bom? Então, fica aí mais esse aprendizado importante para o nosso conteúdo e também para a nossa vida como um todo, tá? A videoaula vai ficar muito grande, eu vou terminar aqui, né? Depois eu gravo uma segunda videoaula com a outra metade final da nossa aula. Um beijo, um abraço enorme, muito agradecido por vocês que ficaram comigo até aqui, tá bom? Se puder deixar o like, eu agradeço para a gente mandar essa videoaula para mais pessoas que precisarão dela. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.